Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Jurídico. E hoje o tema é Autismo, Família e Educação. E para tratar desse tema, trouxe aqui uma convidada super especial, Camila Ribeiro, psicopedagoga da Clínica Neuroability, que vai falar sobre tratamento, sobre família, sobre o papel dos pais no cuidado da criança autista, enfim, super interessante. Muito obrigado, Camila, por ter aceitado o convite de participar do Papo Jurídico. Sabemos que o autismo é um assunto, né, que é muito desafiador, muito delicado, e entendemos perfeitamente que a família é fundamental nesse processo, correto? Eu gostaria um pouco que você falasse um pouco do papel da Neuroability nesse processo, o papel dos pais no desenvolvimento da criança, enfim, conte um pouco para a gente sobre todo esse processo envolvendo família, educação e a parte da saúde. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, por esse momento. Eu acredito que todo momento que a gente acabe focando no assunto sobre o autismo, sobre TEA, sobre desenvolvimento infantil, é de suma importância. Gostaria de agradecer por esse momento, pelo convite. E, bom, respondendo, né, a sua pergunta, a Neuroability, ela é uma clínica neurodesenvolvimento é, interdisciplinar, certo? Uhum. Então, vamos fazer esse ano 5 anos, ela surgiu em 2020. Eu estou, né, com a clínica há exatamente 5 anos a Tem essa quantas data. unidades? Atualmente, nós temos 2 unidades, uma na 14 de abril e outra dentro do Shopping Metrópole, Ananindeua. A mais antiga é essa de 14 de abril, que vai fazer 5 E anos. isso, na verdade, nós começamos em um prédio lá na João Paulo II. Hum, Por conta da demanda, né, foi crescendo, nós sim. tivemos que ir para outro prédio, Lembro de para o o Arthur Humaitá. chegou a fazer lá. Isso. E aí a gente cresceu também lá na Humaitá e a gente Uhum, precisou ver outro prédio, que é onde nós estamos hoje, que é sim, na 14 de abril. E aí, pensando nisso, em contemplar as crianças de sim, Ananindeua, Amarituba e outros municípios também, porque Belém acabava ficando muito distante, sim. nós pensamos em abrir uma unidade dentro do Shopping Metrópole Ananindeua. Pra- Então, a gente atende crianças de outros municípios, por exemplo, Santa Isabel, acredito que Castanhal também a gente tem sim, crianças. Tem um outro município que eu não recordo agora o nome, mas acaba vindo todos os dias essa família para o atendimento. sim. Então, né, voltando na parte do histórico, né, da clínica, nós temos 5 anos e durante esse caminho nós acabamos ali acolhendo famílias, crianças dentro do processo de intervenção. Na clínica, nós temos atendimentos para o público, né? Crianças Sim. com autismo, adolescentes também, dentro das habilidades sociais. Nós atendemos todas as especialidades. Nós temos fonoaudiologia, TO, terapia ocupacional, integração sensorial. A gente tem Legal. o treino parental, um compilado de especialidades. E aí, dentro de tudo isso, a gente acaba ajudando as famílias dentro desse processo. Importante. Muito importante. E aí a gente foi crescendo e hoje nós estamos perpassando e caminhando nesse processo de crescimento mesmo e ajudando várias famílias. Qual a orientação, Camila, que você dá para que os pais se envolvam de forma mais ativa no tratamento das crianças autistas? Quais estratégias que você usam para garantir que as famílias apliquem, por exemplo, o que vocês estão ensinando ali no dia a dia? Dentro da Neuroability, a gente tem a parte do treinamento parental. Como é que funciona o treino parental? Ele funciona dentro do processo de educação e Uhum, psicoeducação. A psicoeducação é falar sobre é, o que é o autismo, o sim, que é o prognóstico da criança, por exemplo, com paralisia cerebral, né? Um tópico que é importante. O que esse pai ele entende, acolhê-lo, escutar, verificar o que esse pai entende sobre esse processo. E a partir disso, nós vamos focar no ensino, porque a gente vai precisar acolher, e o acolhimento é segurar na mão do pai e dizer: nós estamos aqui para ajudar dentro do processo de intervenção para que você entenda. Porque a gente vai precisar fazer devolutivas semestrais ou mensais do progresso da criança. E o pai ele precisa entender o que está escrito nesse relatório. sim. Então, ele precisa estar de fácil acesso para esse responsável, não muito técnico, precisa estar palpável, né, as informações.
E pensando nisso, a gente trabalha muito com os pais as etapas dentro do treino parental. Então, é importante que os pais, eles participem dentro desse Perfeito. processo, porque senão o pai ele acaba não compreendendo e acaba atropelando dentro das expectativas dele. Ah, eu quero que o meu filho aprenda a ler. Um Certo. exemplo. Tá, ele vai chegar na fase da leitura, alfabetização, Uhum. mas antes disso ele tem pré-requisitos para acessar aquela aprendizagem. Ah, eu quero que ele aprenda as sílabas, mas ele Certo. conhece as vogais? O A, E, I, O, U? Tem que aprender a base ali A para poder base de evoluir. tudo. É a mesma coisa. Ah, eu quero que o meu filho, ele peça Aham. adequadamente. Porque geralmente as crianças com atraso no neurodesenvolvimento ou crianças autistas, Aham. elas vão ter essas dificuldades no pedido, né? Sim. Então, eu quero que o meu filho peça, mas ele não vai pedir se ele não tiver um nível de ajuda. Sim. Quais são esses níveis de ajuda? Eu tenho que pegar na mão dele para ele poder apontar? Eu preciso necessariamente traçar ali algum tipo de estratégia em casa e na clínica? Então, o Sim. treino parental ele vai casar isso. E para que funcione essa junção, os pais eles precisam estar abertos ao Perfeito. conhecimento e trabalhar essa expectativa dentro do processo psicoterapêutico também. O treino parental dentro da clínica, por enquanto, ainda não é psicoterapia, é psicoeducação focado Uhum. na intervenção. Entendi. Mas a gente indica que o pai procure, né, a psicoterapia para poder se compreender como aquele indivíduo naquele processo. E vai depender muito do Camila, você responsável. consegue identificar, por exemplo, um pai que é mais participativo e o desenvolvimento da criança, você vê que isso é proporcionalmente, quanto mais engajada a família, acompanhando, maior desenvolvimento, você consegue perceber que é o fator assim crucial para o desenvolvimento da criança? Sim, a gente consegue perceber porque é como se fosse uma união, né? Hum, A gente consegue mensurar de que forma, às vezes, aquela família talvez esteja até prejudicando aquela atrapalhando. aprendizagem. Por quê? Aquela criança que eu quero ensinar a pedir, ela tá tendo tudo de forma imediata em casa. Ela não tá tendo oportunidade de pedir. Tem que estimular, no caso, falta de estímulo. Estimular com um nível de ajuda, mas esse nível de ajuda você vai aprender lá no processo de intervenção, na Uhum. clínica, no treinamento parental. Dentro da NeuroBeat, nós realizamos o treino parental de forma quinzenal. Então, é enviado todo início de semestre a carga horária desse pai, do semestre todo, com as Entendi. datas e horários de forma quinzenal. Então, o pai não tem como dizer assim, eu não recebi a Não me data, não me programei programei, porque ele recebe semestralmente. Então, semestralmente. todo início de janeiro, na primeira, segunda semana, é enviado essa carga horária, né, para ele, Sim, do treino tem que se parental, programar, né? para ele se programar. Caso o pai não possa, a gente entende e a gente tem essa flexibilidade de Sim, remarcação. E aí a gente vai conversando para que esse pai participe. E às vezes a meta do treino parental é que esse pai ele seja mais ativo no processo. entendi. Com relação à educação, a gente sabe que é um desafio também com relação à educação, né? No Brasil e acredito que no mundo inteiro. Uhum. Como é que o profissional de saúde e o da educação podem atuar juntos para minimizar esses obstáculos? Bom, aqui no Brasil, no caso no estado do Pará, porque a gente tem diferenças. A gente tem Sim, diferenças de regiões. Por exemplo, no Sudeste, a educação vai ser diferente do que no Norte. Aqui na cidade de Belém, a gente vai ter diferenças de escola pública particular e vai ter escola pública que vai desenvolver um trabalho muito legal com a criança, porque está focado dentro do processo de aprendizagem da criança. inclusive, um podcast que a gente fez, não sei quem foi que veio agora, não recordo quem, comentou que as escolas públicas, muito delas, vezes, são melhores do que a particular. Sim, muito. A gente tem, eu também ajudo na parte da visita escolar Aham, dentro da NeuraBeach. Eu e a Luane Botelho. Ela é da parte da ABA, eu sou da parte do sim. método de integração global. E aí nós acompanhamos as visitas escolares e a gente escuta muito relato de
profissionais que dentro da escola pública acabam se empenhando muito mais por aquela Sim, criança do que na particular. Só que muitas vezes a gente tem um receio da própria família de colocar numa escola pública por falta do amparo, mas muitas vezes a gente vai em contrapartida disso. A gente acaba vendo que na pública a gente tem é esse efeito, né, melhor, melhor né? nessa ajuda. Mas voltando, né, para sua pergunta, a gente aqui em Belém precisa focar muito dentro das escolas, tanto públicas quanto particulares, criar planos de ensino individualizados para essa criança. Camila, todo mundo precisa ter plano de ensino individualizado? Vai depender. Vai depender se aquela criança está tendo dificuldade. Ela tem laudo? Se ela tem laudo, ela vai precisar do plano de ensino, sim, mas se ela não tiver laudo, ela também precisa de um plano de Sim, isso é ensino. importantíssimo, Camila. É importantíssimo porque te percebe que às vezes, meu filho não tem laudo. Uhum, Tá, mas e a escola? Tá vendo que a criança tem uma dificuldade. uhum, A escola pode também ajudar. sim, Não precisa ter o laudo. Pô, tô vendo que a criança não está conseguindo acompanhar, tô vendo que ela está dispersa. Você consegue identificar e consegue fazer um trabalho ali, né? De ajudar aquela criança. Então, é muito importante a colocação, agora que você comentou, sobre, mesmo não laudada, a criança tem sim o direito de ter ali um acompanhamento mais próximo, né? sim, porque, na verdade, quando a gente fala sobre educação, todas as crianças, todo indivíduo que precisa ter acesso a uma educação de qualidade. Isso está Sim, previsto na lei, você deve consti- saber muito mais do que constitucional, né? é constitucional. Então, Direito todo à mundo. educação é fundamental, né? Exatamente. Mas o que a gente vê hoje é um déficit muito grande na parte da construção desse plano de ensino. Uhum. Então, a gente precisa investir em políticas públicas que vão ali amparar o processo de construção e de como acolher essa criança dentro do ambiente educacional da Sim, instituição. perfeito. E aí a gente precisa formar esses professores para que eles consigam construir documentos de fácil acesso e fácil entendimento para as famílias e para Perfeito, essa criança. perfeito. Então, o que um plano de ensino individualizado precisa ter? Ele precisa ter objetivo, ele precisa estar elencado quais são as dificuldades dessa criança e quais são as estratégias que a gente vai ali traçar para Então, essas dificuldades. perfeito. Então, partindo disso, se constrói um plano de ensino, mas muitas vezes quando a gente solicita nas visitas escolares que a Neurabit realiza Aham. para as nossas crianças, parece que a gente está falando de um bicho de sete cabeças, Desconhece, né? que desconhece. Ou muitas vezes a gente tem acesso a esse documento, mas esse documento acaba sendo um documento que ele tem pequenos ajustes que precisam ser feitos. Sim, né? De Como acordo com o perfil, né? exatamente. Com a situação concreta, como a gente gosta de falando de direito, né? Aham. Concretamente vai ter que fazer uns ajustes, né? Mas ali é um Exatamente. orientador, né? Uma espinha dorsal, né? Exatamente. E aí a gente acaba tendo muito cuidado quando a gente vai abordar esse tema com as escolas, porque a depender da escola, ela tem dificuldade de entender o porquê a gente está pedindo. Acha que a gente está ali cobrando algo a mais do que deveria, mas na verdade é o direito daquela criança de ter Sim, acesso de perfeito, qualidade ao aprendizado. perfeito. Você tocou a parte dessa parte do plano educacional individualizado. Ontem eu fiz uma live, Camila, e eu falei sobre o PEI. Uhum, Aí eu perguntei até para a mãe, que era uma mãe atípica. Seu filho tem o PEI? Falou, não, não sei nem o que é. Né? Então, a gente como advogado, né, e você como psicopedagoga, parte também da educação, temos o dever de falar, né, sobre isso. uhum, E o Parecer 50 foi aprovado ano passado, uhum. né, 2024, final do ano passado. E pouca gente conhece e as escolas não estão adotando. E o Parecer 50 é exatamente nisso. Ele é um compilado, ou seja, ele reuniu tudo que tinha na legislação e Uhum, falou, olha, gente, foi o que você falou agora, tá aqui o objetivo, tá aqui o planejamento, a gente quer que a criança chegue no segundo semestre dessa forma, a gente vai fazer isso, a gente vai chamar a família para aprovar esse plano educacional individualizado, a gente vai chamar a equipe de profissionais que cuidam dele também para junto traçarmos um planejamento e as mães e os pais não sabem. Então, até falar aqui para a câmera, né, diretamente para a câmera, você tem direito a pedir da escola o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Está aprovado no parecer 50.
todo pai, toda mãe de criança autista precisa ler esse documento. É um documento com 22 páginas, é um documento super simples, uma linguagem acessível, que é voltada justamente para orientar a escola e os pais e mães de crianças autistas. Então, pegue o parecer 50, dá uma lida, você vai saber todos os seus direitos envolvidos com essa parte da educação. E aí a gente volta a falar, né, da necessidade dos pais e das mães conhecer os seus direitos. Lá dentro da Neurability, no teu dia a dia também, você percebe que muito é por conta de desconhecimento mesmo dos seus direitos? Às vezes existe um pouco de confusão sobre as informações, porque como a gente sempre fala, vem informações que a internet vai bombardeando. Tem lei X, Y, Z. E acaba que tudo isso, né, com a depender do Mas tá falando de conhecimento. fake news mesmo. Isso, Fake news de mesmo. fake news. E Uhum. aí acaba que a gente precisa destrinchar e explicar para o responsável. Tem muitos pais, claro, que têm um entendimento muito claro sobre direitos dentro do ambiente educacional, dentro também desse processo dos planos de saúde. Tem pai que Sim. tem isso muito claro. Mas claro que a depender da vivência do pai, vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar com a tecnologia, por exemplo, de responsáveis mais idosos que não têm tanto contato com a tecnologia, acabam Sim, não tendo verdade. acesso. Então, a gente precisa entender que a questão cultural daquela pessoa também interfere no acesso à informação. Sim, Então, muitas vezes, dentro da clínica, a gente tenta sentar com o responsável e explicar detalhadamente ali, dentro do ambiente escolar, por exemplo, o que é de direito daquela criança, o que o pai pode cobrar, até mesmo para não passar a questão da responsabilidade dessa cobrança para para a visita vocês. escolar, por exemplo, que as meninas vão fazer a visita e muitas vezes o pai, você precisa solicitar isso para a escola. E a gente precisa sentar e explicar para o pai que a gente não pode solicitar algo que, por exemplo, ele está pagando por um serviço, se for numa escola particular. Sim, Então, nós, quanto visita escolar, como psicopedagogas da visita escolar, a gente não pode chegar na escola e solicitar, por exemplo, um banheiro mais adequado e tudo mais. A sim, gente pode sugerir melhorias, por exemplo, para colocar uma rampa, para trazer um mais fácil acesso de sim, locomoção para perfeito. aquela criança. Mas de exigência ali como um serviço que você paga quanto responsável, é dever do pai fazer essa cobrança também. O que a gente pode fazer é a sugestão de Sim, melhoria no documento do PEI, ou se não tem o PEI, a gente precisa do PEI porque a gente precisa saber como está o aprendizado da sim. Até criança. para poder trabalhar em conjunto, né? Você, vou fazer tal coisa, a escola outra, e vai acabar e não vai conseguir evoluir a criança que está tendo conflito aqui, né? Exatamente. E aí a gente acaba que tem que explicar para o pai, mas ao mesmo tempo o pai ele não quer se indispor ali com a escola, porque ele gosta da escola por conta do ambiente, mas na questão ali do acompanhamento da aprendizagem, existe um déficit. E eu acredito que todo problema ele há uma solução se a gente tiver comunicação, claro, Sim, perfeito. empático, de Sim, chegar e fazer as pontuações de melhoria para aquela criança, porque quem está ali no processo de aprendizagem é a criança e a gente quer como profissional a melhoria, mas a gente tem que saber até que ponto nós podemos ir quanto profissional, porque uma parte é papel da família, outra parte é papel da escola e sim, outra parte é papel nossa quanto profissional. exatamente. Não jogar só para a clínica, não jogar só para a questão da escola e não só a família, né? Essa tríade, né? A Exatamente. escola, a clínica e a família, né? Isso. Aproveitando, a gente teve aquela palestra, né? Como Uhum, até a Janice participou com a parte de educação, uhum, já pegando o teu gancho aqui. A gente sabe, ela até comentou que ela consegue identificar quando uma criança foi estimulada, bem trabalhada no ensino fundamental e médio, quando chega na universidade. Então, uhum. a questão educacional, ela é importante até para a preparação para o ensino superior, né? Então, o pai não pode, de uma forma alguma, né, negligenciar isso. É um direito dele. Ele desconhecia, ok, desconhece, mas tomou ciência, tem que exercer. E se não conhece, tem que buscar conhecer, porque a gente não pode, de forma alguma, né, deixar passar as etapas da vida de uma criança, né? Ela Uhum. tem ali 6 7 8 10 11 anos, se não for bem trabalhada, vai ter o déficit lá em cima. E você, nessa tua experiência
como é que você consegue enxergar assim, o mercado de trabalho, por exemplo, para criança autista? Hoje, Você atende jovens, adultos? Qual é? a Você gente, na clínica, a gente atende adolescentes. adolescente, tá? Isso. Adultos, por enquanto, ainda não. Só em psicoterapia, mas não Uhum. muitos, né? Sim, Mas de intervenção em si é adolescentes e crianças. Mas o que eu percebo hoje, numa totalidade, a gente vem se preparando no engatinhar para atender essas crianças, que são hoje crianças, que daqui a um tempo vão ser adultas. sim, Eu sempre, quando eu converso, né, com os meus colegas, tanto da clínica quanto fora, a gente fala muito sobre a realidade de outros países, principalmente dos Estados Unidos, que é completamente diferente dentro desse contexto. Mas hoje em dia eu vejo que a gente fala muito mais sobre as habilidades sociais, que antes não se falava muito. As habilidades sociais acabaram sendo mais vistas hoje por conta de uma necessidade dessa reformulação também, desse olhar para o público adolescente barra adulto, que muitas vezes é intervenção precoce, criança. Não que a gente não tenha que olhar para esse público, a gente sim, precisa, mas a sim, gente também precisa entender que essas crianças estão crescendo e a gente precisa de procurar uma formação quanto profissional para atender essas perfeito. crianças que logo vão ser adolescentes, logo vão ser adultas e que nós, quanto profissionais, a gente entenda se realmente a gente está preparado para atender esse público. Sim, Porque muitas vezes talvez não seja um público que você se sinta à vontade de atender e tá tudo bem, mas que a gente esteja em constante evolução dentro desse processo, quanto sociedade, para acolher esse público. E hoje eu percebo que a gente está mais aberto e está procurando ali entender e acolher esse público, mas precisa ainda muito trabalhar um conhecimento de forma geral sobre o que é o autismo, sobre o que são habilidades sociais e de que forma isso pode ser aplicado no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, em todos os dias, na verdade, da nossa vida. Quando a gente começou a falar mais sobre habilidades sociais no Brasil, se falava mais dentro da nossa área, né? Dentro da aham, análise do comportamento aplicada. Logo, isso foi se expandindo para outras áreas e se fala muito sobre habilidades sociais. A gente tem dois estudiosos muito bons no Brasil, hum, que é a Zilda Delprete, né, e o Almi sim, Delprete. Eles pesquisam muito sobre habilidades sociais no Brasil e eles têm vários livros sobre isso. E eu legal. sempre falo para os pais pesquisarem, lerem, porque é uma leitura de fácil acesso. Sim, Eles têm um livro que fala sobre habilidades sociais. E lá eles falam sobre a habilidade social e a competência social. A competência é o que avalia a habilidade social. Então, o que são as habilidades? A empatia, como se relacionar em grupo, como estar aqui falando com você hoje, por exemplo, é uma habilidade que ao longo da minha vida eu construí e eu consigo me dispor a ter uma troca verbal com esse você. livro ensina como os pais podem ajudar seus filhos, seria isso? Na verdade, ele vai trazer ali um conhecimento Aham, sobre as habilidades sociais e de que forma isso se estende para a pessoa como um sim, todo, não somente para crianças ou sim, para adultos, mas é uma leitura muito boa, é de fácil acesso, né? Inclusive, a Zilda Delprete, ela tem um Instagram que ela sempre está postando legal. sobre as habilidades sociais. Ela tem Uhum. cursos que não são tão caros e todo mundo que me pergunta, eu sempre vou Mas lá e esse eu curso é falei, voltado para quem é da área educacional ou também para os pais, mães, é aberto? ó, é aberto. Tem Serve para para todos. profissionais e tem para todos também. Eu procuro sempre fazer cursos na área de habilidades sociais e dentro da educação parental. Eu fiz um da disciplina positiva, né, que é Uhum, uma certificação internacional. legal. E tem um que é o PEQIF, que é de interação familiar, que é da Lídia. Ela é uma doutora em educação parental. Então, eu sempre procuro estar me alimentando de saberes que têm base científica para me poder atuar de uma forma mais eficaz e também poder levar para os responsáveis quando eles me perguntam, ó, tu tem um livro para ler sobre habilidades sociais? Tu tem um livro para ler sobre educação parental? Olha, eu tenho essa escritora aqui, porque como eu falei no início, né, hoje a gente é bombardeado de informações e a gente Sim, tem que saber selecionar da melhor forma fazer possível. ali quem realmente
está falando a coisa certa, fundamentada, e quem ali só faz plantar fake news e prejudicar, né, a vida da pessoa, em vez de ajudar, que a gente, infelizmente, pega aqui se acessar o celular aqui é 1 milhão de informações, aí você fica um pouco perdido. É muito legal quando tem uma pessoa já referência no mercado que está recomendando uma outra. Até peço para que você fale para a câmera aqui qual o nome dos autores, Instagram, para que o pessoal possa seguir um pouco aí. Para aquela câmera, né? Bom, tem um de habilidades sociais, que é da Zilda Delprete. Ela tem um Instagram, é muito legal o Instagram dela, vocês podem estar procurando. E é só procurar no Google o Programa de Interação Familiar, que é o PQIF. PQIF, que também tem um curso de formação de educação parental que pode ser feito por qualquer pessoa. Então, é muito interessante. Camila, dentro desse nosso universo, né, do Uhum, autismo, ia ser muito legal quando a gente começa a tocar nessa parte já do autista adulto. A gente vê uhum, muito falando sobre criança, jovem, mas o adulto, né? Principalmente quando ele vai chegar no mercado de trabalho, né? uhum, Então, assim, é muito interessante quando a gente começa. E eu estou vendo já um movimento, não sei se você também já prestou atenção, um movimento de começar a olhar também para autista adulto. Tanto é que em Belém ainda não tem muitas clínicas, né, que atendem essa parte mais adulta. Vocês uhum, estão falando que a Neurability já está nesse processo para atender, né? Porque uhum. a gente entende que é um processo no qual, às vezes, precisa, assim, na fase adulta, se não tiver aquele acompanhamento, pode ali ter uma regressão, até mesmo Uhum, deixar de evoluir, não é uhum. isso? Isso, exatamente. Aqui em Belém, eu acredito que tem algumas clínicas que já se propõem a atender mais adultos, mas eu não tenho muita certeza. É mais nas redes sociais que eu acompanho, né? Porque acaba que todo mundo da nossa área se conhece em algum Sim, aspecto. sim. E é Se cruza, né? por conta dos responsáveis, olha, eu Sim, conheço fulano, eu indico ciclano, então a gente acaba se conhecendo, mas a gente vem caminhando para esse atendimento de qualidade para os adultos, principalmente para inserir no mercado de trabalho, porque infelizmente hoje a gente precisa olhar para esse adulto por estar dentro de um espectro, né? Mesmo sim, sendo do nível 1, a gente vai ter o processo depressivo, ansiedade, sim, a questão da dificuldade da interação social perfeito. em alguns aspectos, de conversar com pares, de manter um relacionamento. É, Se a gente for falar desde o início para chegar na fase adulta, é uma aula aí de 12 horas. Sim. Mas Fazer 12 podcasts. é uma aula de 12 horas, mas basicamente a gente precisa entender. Eu vejo o mundo bem dentro da análise de comportamento, né? Aham, A gente é composto por 3 níveis de seleção, como diz o Skinner, né? aham, Ele coloca que a gente é um ser dentro desse processo cultural, né? A gente tem a ontogenética e a filogenética, que nós somos constituídos nesses 3 níveis de seleção. Então, o que é que interfere? A minha questão genética, que é os genes que eu vou carregar, que é dentro do processo da nossa raça humana. A questão que é os meus comportamentos, os meus aprendizados dentro do processo de desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Eu, Camila, eu sou um pouco alta na média das mulheres paraenses. Eu vou ter um sim, 1,70 m. aham, E aí, então, eu talvez tenha um pouco mais de altura para me jogar um basquete, vamos supor. Mas talvez aquela mulher um pouco mais baixa não tenha tanto, porque a questão genética dela ser mais baixa, ela cria um pouco essa barreira, mas isso não significa que ela não possa desenvolver a entendi. habilidade de jogar basquete. Sim, Só que tem a questão cultural também, que é o ambiente familiar que eu estou inserido, a minha religião, a sim, forma que isso vai me atravessar. sim, Então, nós somos seres que somos divididos nesses 3 níveis de seleção: ontogenético, filogenético e cultural. E sim, aí a gente vai trabalhar dentro desse processo com as Imagina, nós temos divididos nesses 3 fatores, mas nós somos uma pessoa só. sim, Então a gente acaba sendo atravessado por esses 3 níveis de seleção a todo momento. Então, aquilo que vai me reforçar são comportamentos que acabam permanecendo. Aquilo que acaba não sendo tão legal
acaba diminuindo o meu comportamento. E aí eu vou seguindo, construindo o meu histórico de vida, por assim Sim. dizer, até eu, você, nós que estamos aqui, sermos constituídos de uma forma comportamental, por assim dizer, que Aham. a Camila tem seu perfil, você tem o seu Sim, perfil e todos perfeito. nós temos nosso perfil. Então, s- é, o autista adulto, ele vai ser constituído por esses atravessamentos que ele Sim, vai perpassar durante a vida. E se ele não for estimulado lá na infância, na perfeito. adolescência, ele vai ter muito mais dificuldade em alguns aspectos na fase adulta. Mas isso não significa que ele não possa vir a aprender a compreender. Vai demorar um pouco mais, porque ele já se constituiu ali geneticamente como um todo. É, Mas não significa que ele não possa aprender. Só vai demorar um pouco mais, né? perfeito. Partindo desse teu raciocínio, então, se a gente pega num grupo de uma sociedade no qual ela tem essa percepção de inclusão, a tendência é que essa pessoa, ela vá no futuro conseguir se desenvolver. Seria isso. Por Exatamente. isso da importância de a gente sempre, né, defender nossos direitos, sempre informar, e quem não tem família ou familiar autista, mas que trabalha a parte da inclusão. Como você falou, né? A questão do meio, vai ser importante. Então, imagine uma escola que tem um dever de inclusão, é um dever dela, mas a gente Uhum, sabe que algumas escolas acabam não exercendo esse dever, né? Acaba uhum, até querendo afastar a criança, aí a gente vê também empresas desse tipo. Mas se você pega uma empresa, por exemplo, ou uma cidade que tem esse papel de inclusão, seja autista ou deficiência como um todo, provavelmente essa cidade ela vai ter ali um impacto das pessoas vão estar muito mais evoluídas essa questão uhum, da pessoa deficiente, que é o caso do autista, não é isso? Então isso. ele vai chegar no nível de maturidade e idade conseguindo evoluir. Então, Uhum. muito importante esse teu, essa tua colocação para a gente entender que o nosso comportamento ele impacta diretamente na vida de uma família. Não é isso, Camila? Exatamente. E aí, como você falou, para a gente ter uma cidade, para a gente ter ali um estado ou um País. país, dentro desse processo, nós precisamos ter gestores que Sim, tenham esse raciocínio dentro entendimento. desse processo de Entendimento. inclusão. Porque a diferença entre inclusão e integração é diferente. Sim, Eu incluir é eu pegar e fazer com que aquela pessoa faça parte do processo sim. de construção. Agora, integrar aquela pessoa é totalmente diferente. Ela só vai estar ali, mas ela não vai fazer Faz, parte do faz processo. parte, mas não participa. Exatamente. Então, nós precisamos ter pessoas que Sim, trabalhem legal. dentro desse contexto e entendam de forma empática. Mas a gente, em algum nível, não pode ter isso como uma utopia, de É, acreditar que seja impossível. É possível, mas que a gente siga um caminho de construção de políticas públicas, de empatia, de acolhimento com essas famílias e também com essa criança, com esse adolescente, de entender, não de julgamento, porque é muito fácil você pegar e julgar o outro, e isso começa conosco, na nossa interação quanto sim, pessoa, e também precisa ter esse olhar pro, pro indivíduo pro com próximo, autismo, né? pro A próximo, empatia, a né? empatia. Dever o amor ao próximo, né? É, exatamente. Inclusive, isso tem muito a ver com a Páscoa, né? Que a gente Tem, se fala muito sobre isso. exatamente. Isso é o amor ao próximo, porque muitas vezes pra gente amar o outro, às vezes é muito mais difícil. E nós que trabalhamos, né, Camila? Você nessa parte, mais parte psicopedagoga e eu mais na parte jurídica, a gente faz, né? A gente, claro, tem nossa profissão, mas porque a gente gosta mesmo, que a gente sabe que não é fácil, né? O Uhum, desafio é muito grande, né? No teu caso, talvez mais do que eu, você vê famílias aí mesmo, às vezes famílias com conflito, o esposo, esposa ali estão brigados, porque é um processo delicado dentro de casa, e às vezes leva para clínica, uhum, e tem também trabalho na escola, que a escola não está, às vezes na própria empresa, porque ele tem que às vezes faltar para levar o filho, e aquele processo todo, e a gente vê e percebe assim que temos que ter, né, esse olhar de empatia, de amor, né? De cuidar, de levar informação, levar conhecimento, ajudar realmente, né? Então é um processo que envolve pais, mães, a família geral, a sociedade, a escola, a clínica,
são todos para que possamos ter uma sociedade realmente que possamos falar que inclui a pessoa autista, né, Camila? Exatamente. Eu acredito que, por exemplo, falo por mim, né? Para mim poder chegar dentro da minha profissão foi uma caminhada. Cursei pedagogia, né, pela UEPA, e eu acredito que quando eu estava no quarto período, mais ou menos, quarto semestre, por assim Aham. dizer, eu lembro que eu fiz o meu primeiro estágio dentro desse processo, mas foi muito tranquilo. Assim, eu fui caminhando, caminhando. Eu lembro que a mamãe falava, mas é isso que você quer fazer mesmo? Porque eu lembro quando eu estava no estágio, eu, eu ficava com crianças que eram nível 3 de suporte, às Hum, vezes tinha questão de manejo comportamental ali um pouco mais demorado, que demorava sim, 1 hora, a criança ali em crise, e aí eu chegava em casa cansada, porque eu tava ali sim. manejando aquele comportamento. E eu lembro que a minha mãe falava assim, a minha avó, é isso que você quer mesmo? Tem certeza? Eu falava, é isso que eu quero. E assim eu vou completar 8 anos, né? Pô, legal. Parabéns, Camila. Ficamos E, felizes de estar cuidando dos nossos filhos, né? Inclusive a Camila, do Arthur Camilo, né? Que por coincidência é Arthur Camilo, do nome do meu filho, né? aham, Faz parte lá da Neurability, que é uma clínica de reconhecimento aqui no estado do Pará, por fazer esse trabalho tão belo e bonito, assim, de cuidar dos nossos filhos mesmo. exatamente. Inclusive, eu quero mandar um beijo, né, para a equipe da Neurability, para a equipe também que cuida, né, com tanto carinho do Arthur, a Luane, o Atlan, que são os supervisores dessa área, Sim. que eles ajudam bastante. Obrigado. Estamos chegando ao final do nosso podcast, Papo Jurídico, com a Camila Ribeiro, psicopedagoga lá da Clínica Neurability. Camila, tem algo a mais que você queira acrescentar, falar? Ah, eu gostaria de acrescentar mesmo para falar para o público, né, Fique à dentro vontade. desse processo, que a gente esteja cada dia procurando, evoluindo quanto pessoas dentro desse conhecimento dos seus direitos, dos nossos deveres, quanto profissional, as famílias, que a gente tá em prol de um bem comum, que são as crianças. Que cada vez mais a gente quer que essa criança aprenda, se desenvolva para quando chegar na fase adulta, seja um adulto dentro dessa sociedade que esteja se desenvolvendo da melhor forma possível. E um grande abraço para todos e muito obrigada. Obrigado. A luta, como eu sempre falo, a luta pela inclusão é de todos, né, Camila? E se você gostou desse podcast, recomende aos seus amigos e siga o nosso Instagram, Andrade Cortes Advogados. E a Camila tem Instagram, Camila? Tenho Camila Ribeiro e tem o Instagram da Neurabidit, que é @neurabidit, e a gente sempre está por lá postando dicas, os eventos da clínica, que a gente está ativamente dentro desse processo. Portanto, siga a Camila Ribeiro e a Clínica Neurability, fique sabendo de todos os seus direitos, né, de o que está se passando de mais moderno ali, né, Camila, de Uhum. procedimentos, de terapias, enfim. Muito obrigado pela presença, Camila, mais uma vez, por esse bate-papo tão esclarecedor. Em breve lhe charamaremos aqui, se você aceitar, né, para Uhum. conversar um pouco mais, até porque esse é um assunto, como você falou há pouco, eu acho que rende 12 episódios, né? De tão rico que tem, né, Camila? Desse mundo, Uhum. desse universo que é o autismo. Sim, muito obrigada pelo convite.